iniciarmos o nosso trabalho, nós queremos fazer uma observação sobre a questão da doutrina espírita no Brasil. Bem se vê que o espiritismo no Brasil, infelizmente, não tem tido um certo direcionamento positivo da parte daqueles que deveriam assim se comportar, porque vale dizer-nos que para aqueles que divulgam o espiritismo na sua essência, nós nos sentimos, infelizmente, eu diria, meio que parece que nos sentimos distanciados, porque nós não encontramos nessas pessoas ao qual se diz serem estudiosos, se dizem ser estudiosos do espiritismo. Carlos Bernardo, uma vez, em uma das suas exposições, ele colocou o seguinte, que muitas das vezes ele se perguntava se muitas dessas pessoas tinha um momento de reflexão diante das questões que preocupa aqueles que voltam a sua vida para o estudo da vida após morte de si próprio. E ele se perguntou, será que eu sou maluco? Será que é só eu que penso assim? Ele fez essa exposição, né? E claro, a gente também pensa, é como se nos sentíssemos deslocados. E esse sentimento influencia na nossa vida, porque a gente começa a ter cada vez mais cautela para se dar com esses que se dizem ser espíritas. É verdade, porque a gente vê o seguinte, quando nós adentramos a uma instituição onde ela tem como princípio de conduta, essa conduta ela é tanto no físico como fora dele, porque o espírito ele não larga o corpo, ele não morre, né? E claro, a sua existencialidade continua, sendo ele o que ele foi. Então, esses deveriam se aliar aos princípios da doutrina espírita. E o que nós vemos é muito o contrário. Eles passam a serem os contravessores, mesmo estando nas instituições. É modo? Os contravessores, porque contravessor não é só aquele que está lá fora, não. Esses que estão lá fora, a sua máscara não existe, porque ele é o que ele é. Ele diz aquilo que ele realmente sente. E muitos dos contravessores do espiritismo estão dentro das instituições. Por quê? Porque as suas ideias, elas se iniciam com ideias, quando não religiosas ou pessoais. Quando não religiosas, vão para a questão pessoal. Porque eu vim de família assim, porque eu fui criada assim, porque meu pai e minha mãe me ensinou assim, e que a gente aprendeu assim. Bom, já que é assim, eu não sei o que essas pessoas estão fazendo no espiritismo, porque é um antiprogresso que essas pessoas estão fazendo. Estão sendo uma pedra de tropeço. Porque primeiro princípio da doutrina espírita
é Deus. Os Espíritos deixaram lá bem claro que é Deus. E, no entanto, os próprios espíritas estão levando Deus para as religiões. Deus não está nas religiões. Deus nunca esteve em nenhum aspecto dogmático. Deus é um ser cósmico. Ele está em tudo o que existe. Tudo. Desde a inferioridade das criaturas até o mais angelical, que ele mesmo se tornou, diga-se de passagem, viu? Porque muitas dessas criaturas estão levando os espíritos que comandam os planetas, dirigem as sociedades, os povos, como seres, pessoas que foram escolhidos. E ninguém aqui é escolhido de coisa nenhuma. Nós é que nos tornamos úteis. E essa utilidade vem desde os primórdios, quando Jesus dissera: vós sois deuses. Essa questão que Jesus colocou, levantou muito cientificamente colocada, que vós sois deuses, ele quis dizer que em princípio somos perfeitos, porque nós temos potencialidades dadas por Deus, que de acordo com o trabalho espiritual, até porque o homem não se desenvolve espiritualmente envolto das ideias materialistas. O homem ele pode ser uma das eminentes criaturas em termos cientificamente físico, mas moralmente ele é baixo. Muitas das vezes moralmente ele é baixo. Por que ele é baixo? Porque a baixeza do espírito constitui nas suas ideias, onde ele trabalha em cima de posturas, de realizações eminentemente material. Então ele não vê em nada a sua existencialidade. Então o homem pode realmente se denegrir moralmente. Ele pode subir das escalas mais altas que tiver em termos científicos, mas essa elevação material, científica, não vai livrar ele da obsessão, não vai livrar ele da auto-obsessão. O que é obsessão? Que nos círculos espíritas não falam. É a influência de um espírito, seja ele mau, hipócrita ou zombeteiro, porque existe as classes dos espíritos, né? Então, a influência desses espíritos na vida do homem, em meio à sua inteligência, às suas ações. Porque acha-se que o seguinte, que os espíritos só existem quando ele levanta uma cadeira, faz um fenômeno qualquer de forma material. Mas os espíritos agem constantemente na inteligência do homem, assim como Deus. Assim como Deus. É por isso que essa coisa de estar se prendendo às pessoas, achando que só aquela criatura que pode lhe dar suporte nas suas deficiências, nas suas necessidades, e acha que tem que puxar o saco. Infelizmente, esse espírito está precisando estudar. Porque Deus, quando tem que nos ajudar, ele age de acordo com o merecimento, baseando-se na busca do espírito em fazer o bem de forma geral e não único. E não único. É por isso que quando dizemos que eu particularmente, eu digo,
Eu não puxo o saco de ninguém, porque eu estou buscando fazer por onde merecer que outros me ajudem. Porque isso depende de mim. E isso é nos trabalhos mínimos ao qual nós não damos nem importância. Sabe qual é deles? A mediunidade é uma deles. Quem quer sentir dor de ninguém? Qual é médico que quer sentir dor de ninguém? Qual é médico que quer receber espírito para sentir dor? Qual é médico que quer sair da sua casa para ir ajudar outro? Porque isso é sentimento, isso é amor, isso é dedicação. Para ir ajudar. Ah, mas eu só vou se for meu parente. Muitas das vezes não sabe nem ajudar nem o parente. Não é verdade? Isso é trabalho. Isso é onde o homem progride. E o homem não pode progredir ele sendo egoísta. Ele achando que aquele que está ao seu lado é sempre uma ameaça e não alguém ao qual ele tem a sintonia de mãos. E é em cima disso que a gente vê as questões da vida após morte e os mundos transitórios. A vida só existe aqui. Os seres se acabam, as populações vão para onde? Será que ficam essa população toda só em um globo? Os espíritos se comunicam, se ajudam, progridem? Aonde? Como? Existe vida fora da Terra? Né? A população de outros globos, porque existe outros seres? Para onde vai esses espíritos que desencarnam? Será que só ficam presos aqui? Ou de acordo com o trabalho pessoal de cada um? Porque essa é uma das maiores, um dos maiores princípios da doutrina espírita. O ser, ele não é escravo de ninguém. Nós não pertencemos a ninguém. Nós pertencemos a Deus. Né? E a evolução do espírito em termos de liberdade ou escravidão está nele. Quanto mais o espírito ele é voltado, isso é independente de estudos científicos que o homem tenha realizado em qualquer aspecto. Porque, infelizmente, nesse ciclo espírita, colocaram o seguinte: primeiro se fala que a criatura ela é uma criatura que se destacou em termos científicos, físicos. Mas prestemos bem atenção. Não é pelo fato de um irmão se destacar em termos científico, físico, que ele está apto a falar de espírito. Porque para falar de espírito, você tem que estudar as obras da codificação. Você tem que pesquisar, você tem que sentir na pele, você tem que trabalhar com a mediunidade. Caso contrário, você não sabe nada de espiritismo. E não venha, eu, Luciana, eu não fiz faculdade, entendeu? Mas os conhecimentos que eu busco estão nos livros. A sociedade tem as suas exigências, Deus assim quis. Mas o homem, para se esclarecer, ele tem que pegar um livro, ele tem que estudar. Ele não precisa só para ter esclarecimento ir para uma instituição, não. Ele tem que pegar os livros para se esclarecer. É por isso que nessa gleba onde nós vivemos, aqui só quem tem valor é quem tem um papel. Pode ser que aspecto, que miséria ele tenha feito, mas ele teve um papel para apresentar, ele é respeitado. Falando insanidades. Às vezes fala milhões de maluquice. Porque a evolução do espírito não está em termos materiais, está na sua evolução como espírito, nas suas andanças de sucessivas reencarnações, nessa atitude
Então, por ele ser, exemplo, um médico, isso não dá a ele autoridade de saber lidar com o espírito, porque se fosse assim, os manicômios não estavam cheios de muitos médios, né? Os hospitais não estavam lá que quando um médico sensitivo de alto grau chega, recebe a porrada. E dali tira de monte para ser socorrido. E muitos se levantam. Né? Por quê? Já que o médico, já que acha como uma vez, uma segunda ela dizia que era espírita, né? Me disse, a parente dela estava passando por um processo de desequilíbrio psíquico, ela disse que ia levar um psicólogo. Agora imagine, uma espírita dizendo que ia levar o parente para o psicólogo. Gente, vamos ser racionais. Nós temos recursos. Primeiro a gente usa os recursos, não é que nós estamos desvalorizando ninguém, mas primeiro nós usamos os recursos que nós temos, porque trabalhar com energia é trabalhar com espírito. Ou melhor, trabalhar com o espírito é trabalhar com energia. Quando você trabalha o espírito, você está ali trabalhando com uma das maiores potências do universo criada por Deus. É o espírito. Como é que uma pessoa que se diz ser espírita não sabe trabalhar com energia, não sabe trabalhar com o espírito? Tem pessoas que têm medo de gente. Gente é espírito. Mas por que é algo imediato? Muitas das vezes a obsessão ela é tão astróis que necessita de dedicação de cada um. Nós temos que buscar os recursos que nós temos. E é por isso que se diz: é todo mundo que quer trabalhar com mediunidade? É todo dirigente espírita que quer trabalhar com espírito? Espírito de baixo teor vibratório? Que lhe ameaça? Que diz que vai fazer, vai acontecer? Todo mundo que tem essa coragem, porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Ou você tem essa coragem, ou você vai ficar ignorante para toda a vida. Porque os espíritos, eles não são eternamente maus. Nós, espíritos, não somos eternamente maus. Nós somos, muitas das vezes, ignorantes ou rebeldes. Queremos desafiar o Criador. É como Madame de Espérance, um médium notável. Ela diz no livro História do Espiritismo que ela teve, segundo a história, ela foi prejudicada por um desequilibrado pesquisador, que quando Yolanda, que era o espírito que se manifestava por intermédio dela, na questão de materialização, esse pesquisador bafou-lhe pelo pescoço, apertou-lhe o pescoço, e o médium sentiu. O médium adoeceu por isso. Aí Madame de Espérance diz: enquanto o homem viver ignorante das leis de Deus, ele fará sofrer aqueles que buscam ajudá-los. E faz mesmo, porque trabalhar com mediunidade não é brincadeira. Trabalhar com energia não é graça. Você tem que ter posturas, você tem que ter comportamento baseando-se naqueles princípios. Você tem que ter pensamentos esclarecedor daquilo que você faz, porque ser médium só não traz muito benefício não, viu? Só médium, porque se assim fosse, as religiões e as casas, né? Outras, os médios seriam bem mais esclarecidos. E olha como vivem. A mediunidade, ela não traz desequilíbrio até certo ponto. Até certo ponto. Quando você se dá com o espírito esclarecido. Mas quando você se dá com o espírito de ordem baixa, de ordem inferior,
ela traz consequências miseráveis. Traz. Porque é o semelhante aos semelhantes. Aos semelhantes. É por isso que vivemos no meio de povos que as suas tendências elas são insanas, o seu comportamento referente ao seu semelhante é sempre de ordem escravizadora, porque ele está sempre querendo para si, ele nunca vê que o outro tem direito tanto quanto ele, e ele acha que morreu, acabou, então vamos fazer miséria. Então, esse globo ao qual nós vivemos, ele não tem nada de evoluído, nada. Comer de garfo e cortar carne com faca não é evolução, diga-se de passagem, né? Falar manso e educadamente também não é evolução de ninguém, porque a evolução do ser está nas questões espirituais. No mundo em que nós vivemos, se fala de espírito, se fala das questões espirituais, da vivência do espírito após morte, de como ele vai se encontrar, para onde ele vai, porque muitas das vezes, como diz os espíritos, quem vai deliberar para onde o espírito vai é as suas tendências. Então a questão de que o espírito está em um ângulo mais, ou em uma esfera evoluída, ou está no andar de cima, não sei lá de quantas. Isso é pura bobagem. Isso não tem nada de esclarecedor, porque o espírito não vai para a esfera, para andar de cima nem andar de baixo, né? O espírito, ele fica ou preso ao globo onde ele viveu, de acordo com as suas tendências, sendo elas mais ou menos escravizadora, ou ele segue para outro planeta que tem a semelhança de ideias que ele tem. É por isso que o trabalho é pessoal, porque quando o espírito ele alça uma evolução que tem condição de ir para um planeta melhor, porque tem, né? Porque o planeta Terra não é o único, né? Não é vitalício, não. E não é a flor, não é como é que se diz? A última maravilha do mundo, esse planeta. E aí, claro, esse espírito ele segue de acordo com suas tendências para mundos melhores ou piores. Ou piores. Nós deliberamos a nossa estadia nessas moradas que Jesus dissera. Ah, mas isso pouco me preocupa, estou lá me preocupando com isso. Bom, aí eu tomo para mim aquilo que Carlos Bernardo dizia. Se ele não está se incomodando, eu é que vou me incomodar? Eu não vou sentir, eu não estou buscando sentir o que ele vai sentir. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque eu estou um pouco me lixando. Eu estou um pouco me lixando mesmo. Sabe por quê? Porque a nossa vida espiritual ela é fato. Ela é fato. Ela não vai mudar pelo simples fato de dizer, eu não acredito, a mim está me dizendo nada. Se a ele não está dizendo, é o outro que vai dizer, é a Deus, ao qual ficam buscando a todo momento depositar. Jesus é um bode expiatório. E Deus tem que ter a mão maior do que o universo para segurar as misérias dos seus filhos. Porque tudo é na mão de Deus. Então Deus tem que ter a mão maior do que o universo. Não é não? Né? É assim mesmo, deixa na mão de Deus. Então Deus tem que ter a mão maior do que o universo para segurar as misérias dos seus filhos. Aí a criatura é inteligente, não quer usar a inteligência, né? Tem sabedoria, não quer usar. É Deus que ele tem que se queixar? Oh, é a mesma coisa de muitos médios. Recebe informação dos espíritos e fica calado. O espírito vai abrir a boca para lhe falar? Não. Espírito esclarecido não força ninguém a nada. Agora, claro,
Você é responsável pelos seus atos. Já teve médium aqui de recusar a manifestação do espírito e ele hoje está tendo as consequências, porque tem. Porque a mediunidade, ela é dada por Deus. Quando um médium se recusa a dar manifestação do espírito que ele está vendo, está tendo uma visualização, uma consciência, ele está se responsabilizando por isso. Hoje ele não vem, hoje ele veio de forma livre, amanhã ele vem compulsória. Porque existem muitos médiuns com mediunidade, que o espírito toma ele em qualquer lugar? Por quê? Fruto do seu passado. Não há nada aqui que façamos que não tenha consequência. Isso não quer dizer que o médico vai ficar avassalado. Por isso que o médico tem que estudar. Ele não vai ficar avassalado com comunicação de tudo quanto é ordem baixa, de tudo quanto é porcaria, não. Mas em uma casa séria, onde médios se recusam, porque nós temos esse livre-arbítrio. Não quero, fique de papo. Ninguém vai passar. É natural. Agora, as consequências diante de um trabalho sério que fazemos, um trabalho sério, o médium vai ter consequências. Porque o seu organismo, ele foi preparado a nível das circunstâncias, até da necessidade da sua expiação e do seu resgate, do seu ajuste para com ele mesmo, e ele chega aqui e se recusa. Se recusa. Observe o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui falando de médios avassalados, eu estou falando de médios, como já tivemos muitas vezes oportunidade de ver médios se recusar a trabalhar. Se recusar a trabalhar. Assim também como já vimos em casas sérias, do médico se recusar a trabalhar e o dirigente dizer a ele: ou você sai ou eu saio. Nós dois aqui não dá certo no mesmo momento. Porque a energia é refratária. Você está aqui para trabalhar ou você está aqui para perturbar? Porque é isso que deixa visível. A não ser que o médium esteja passando por uma situação que ele tem que falar. Olha, eu estou passando por isso, isso e isso, não estou em condições, porque o médico tem que abrir a boca. Ou ele abre a boca, ele se torna um meio de perturbação no ambiente de trabalho espiritual. Foi isso que eu aprendi. Você chega num ambiente de trabalho espiritual, onde você sabe que ali tem diversos espíritos para se comunicarem em todos os aspectos. Porque essa coisa que colocar espírito só se manifesta, da manifestação, baixou o espírito, vamos colocar assim, né? Para o pessoal entender. Baixou o espírito. Mas que a colocação não é essa, é interpenetração psíquica ou manifestação psicofônica. Essa é a colocação científica, porque essa coisa de baixar espírito é popular, e a doutrina espírita é uma doutrina de eminência, de colocações eminentes, científicas, nobres. O seu verbo, ele é nobre. Tanto sim que muito dessas colocações que falam aí de palavras chulas não pertencem ao espiritismo, não, viu? Não pertence ao espírito. Foi por isso que eu fiz a questão de colocar aqui baixar, porque é isso que as pessoas falam, baixou o espírito. O espírito não baixa em ninguém, porque o espírito não entra no corpo do espírito, simplesmente encosta no perispírito da criatura, né? Da mesma forma da passe, não existe da passe, existe imposição de mãos ou desobsessão. Essa é a colocação certa. Kardec chamou de imposição das mãos. Os espíritos disseram desobsessão. Por que desobsessão? Porque a desobsessão
ela vem acompanhada de manipulação de energia. É por isso que essa questão de médio só viver 30, 40 anos com a mão parecendo uma estátua, não vai para lugar nenhum. Ele só sabe isso. Né? Ele só sabe isso. Porque ele quis aprender só isso. Tá vendo que a limitação é do encarnado? É do encarnado. O encarnado é que se limita. Todos nós temos as nossas limitações. Todos. Não vamos aqui negar isso. Ninguém aqui está se colocando de forma melhor do que outra. Não. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que se eu pego no livro e minha cabeça dói, eu leio um trecho, largo, volto a ler mais tarde. Isso é dedicação. Isso é dedicação, porque aos poucos eu vou aprendendo. Aos poucos. Agora, deixar-se levar a ponto de querer só viver, e sabe onde é que está isso? No céu e inferno. No céu e inferno. Foi no céu. Peraí, deixa eu parar para lembrar aqui. Foi no céu e inferno que tem uma passagem de uma criatura. Se eu estiver enganada, depois eu venho e faço a corrigenda. Onde ele limitava a instituição espírita. A sua vinda era realmente benéfica, foi benéfica para ele. A vinda dele às instituições todos os dias. Agora só não foi suficiente. Porque, segundo ele, quando ele desencarnou, foi que ele viu o quanto ele tinha a trabalhar na instituição e ele simplesmente se limitou. É o que acontece com muitos desses que vêm aqui só tomar passe. Muitas instituições, elas não aceitam. Só que uma pessoa vem a tomar passe, leva 15, 20, 30 dias sem vir na instituição. Porque quando essas criaturas vêm arrasando. Elas vêm aí, os médios sentem. Os médios sentem. É como o Bernardo, mais uma vez lembrando dele. Ele disse, comece o tratamento e vá pelo menos uma vez para dar continuidade. Essas pessoas querem levar meses. Quando vem, quer que os médios recebam o espírito do fio do último cabelo até a unha do pé. Aí o espírito vem bradando. Os espíritos vêm dando chabu, que ninguém aqui está pronto para isso, para estar recebendo ideias que médios que não querem nada fora do Brasil, não querem trabalhar, não querem fazer nada, querem chegar na instituição. Muitas das vezes vem tão perturbado que perturba até os trabalhos. Aí muito dirigente bota para fora. Está certo? Na minha concepção está certo. Sabe por quê? Porque quando a gente sente na pele, meu filho, a gente sabe. Quando a gente não sente, a gente acha que é isso, que é... Eu tenho, em partes, eu concordo muito com o Cristiane do Amaral. Eu concordo com ela. Porque ela sabe o que é que ela sofre. A gente também é que sabe. Eu é que sei o que recebo na minha pele. Eu é que sei o que eu passo. Então eu não aceito, né? Que nego fique curtindo sua vida quando chega aqui bombardear um trabalho que nós nos dedicamos dia e noite, gastamos sola de sapato. Não é que nós estamos aqui colocando, como é que se diz, querendo reconhecimento, mas é a questão da dedicação do ser, né? A saúde, porque o médium sente. Quantas das vezes eu sinto, fico dias, né, doente. Isso é real, isso é real, fora dos problemas que já temos, né? O médium sente semanas e semanas, muitas das vezes fruto de um médium que não quer nada. Ah, mas isso é falta de caridade. Isso não é falta de caridade não, isso é falta de vergonha na cara. A criatura tem que se educar. Vai ficar todo o tempo nisso, Aí sai, volta para o mundo dos espíritos, para a sua origem, da mesma forma, perturbando
os seus e os outros, porque perturba mesmo, né? Não é falta de caridade não, gente, isso é uma reflexão, porque infelizmente, nesse ciclo que nós vivemos, as pessoas têm uma concepção do seguinte: porque o outro sofre, ele tem que ficar sendo carga nas costas do outro. Não é assim não. Se nós temos meios, se não quer aproveitar, paciência. Os espíritos não fazem isso, os espíritos não querem que ninguém fique toda hora chamando eles, que eles têm suas atividades, seus compromissos. Aí, porque está sofrendo, vem para o instituto. Sim, está sofrendo, nós também estamos, porque não é porque somos espíritas que nós não passamos as nossas amarguras, não. Mas nós buscamos. Nós não somos melhores do que ninguém, não. A mesma coisa é o povo que diz: ore por mim. Eu não oro por ninguém. Eu não vou orar para quem vai para a porta do bar. Eu não vou orar para quem vai curtir seus ídolos, né? Para quem vai curtir a vida. Eu não estou orando para esse povo, não. Não estou mesmo. Não me peça, eu digo: não, vai fazer a sua parte. Eu não estou para orar para ninguém. Essa é a minha postura. Eu não acho isso, não. Eu não acho ninguém que me bajule. Eu não acho ninguém que fique me dizendo que eu tenho que ser assim, que ser assim. Nego joga é duro. Com conselhos que me levante. Então, se dá com espíritos sérios, é isso. Os espíritos jamais vai ficar doando médium a fazer o que ele não quer. Porque as ideias, elas são fatos. E elas vão afetar a criatura. Elas vão, uma hora ou outra ela vai afetar, ou a curto ou a longo prazo, ela vai afetar. Então, espíritos sérios que se dedicou, que se buscou, eles não vão se preocupar com o médium, não se enganem. Não quer não, vai embora. Eles cansam de dizer aqui, não quer não, vai embora. Eles não dependem de ninguém. Nós dependemos deles, nós precisamos deles. Nós aprendemos juntos quando nós buscamos, porque eu já disse aqui, o encarnado aprende com o desencarnado aprende, mas quando o encarnado se dedica, é espírito burro, um ajudando o outro, partilhando o outro, não é verdade? É verdade. Sabe o que é que acontece? É que infelizmente, eu, Luciana, observo o seguinte: as pessoas, muitas delas que fazem parte dos ciclos espíritas, elas não gostam de falar de espiritismo. Elas não gostam de falar de espírito. Porque atrai. Olha, você fica falando aí, atrai o espírito. Minha gente, o espírito, ele não vai para lugar nenhum. O espírito está aqui. Como se fala assim, atrai, é como o espírito tivesse a não sei quantos quilômetros. E aí eu falo, você atrai esse espírito perturba esse. A coisa não é bem por aí não, gente. Os espíritos estão aqui. Nessa atmosfera invisível. Quando nós relatamos as situações de forma séria, é porque nós queremos errar menos. Mas as pessoas têm medo de falar, relatar as coisas que acontecem, de verificar se aquilo é verdade, de passar, de fazer uma certa avaliação mais precisa para chegar a um denominador comum, para verificar aquilo que Kardec fazia, que Kardec não saía da instituição, botava o livro lá e ia viver a vida, não. Kardec ia pesquisar. Tanto sim que quando ele foi encontrar-se com as médiuns, ele levou um relatório, um papel onde ali tinha diversas perguntas em todos os aspectos científicos, filosófico, político, econômico. Está aqui, ó, está nisso aqui. Todos os aspectos científicos estão neste livro, que as pessoas não gostam de ler. Então Kardec, eles discutiam. As médiuns, principalmente Aline e
Aline, não, Júlia, que ela era mais extrovertida, era um médium, ela era muito assim, ela tinha uma sensibilidade muito aguçada, e ela era um médium muito extrovertido, ela tinha aquela habilidade de conversar, os espíritos, ela sempre dizia, quando eu converso, os espíritos estão aqui, ouvindo. Ela, ao se reunir com as outras médiuns, que era Júlia, Margarete e Caroline e... Não, as irmãs do Dan. Foi que foi... E tinha também... que agora me caiu no esquecimento. Eram foram 3 médiuns. E ela se reunia com essas outras médiuns e com outras plateias, com uma plateia também de pesquisadores. E ela sempre fazia a exposição da questão dos livros dos médiuns, né? Como era assim, ela era muito extrovertida, tinha uma linguagem assim muito esclarecedora, as demais ficavam mais, mas não deixava de apoiar. Aqui não, aqui quando se fala espírito, fulana só vem falando disso. Eu estou errado? Não é verdade? Ah, velho, tudo de você é espírito, tudo de você é espiritismo. Aí eu me calo. Aí eu já parei para pensar aqui, meu Deus, será que eu estou ficando doida? Aí eu faço, eu estou ficando doida. Ou eu estou ficando doida, ou no meio que eu fico, o povo está doido. Minha gente, como é que você está estudando algo que você não fala? Você é retardada? Sabe o que é isso? É obsessão. Porque a obsessão não é só dos espíritos, não. É a auto-obsessão da criatura. Leia os livros de Carlos Bernardo para você ver o que ele diz. O caráter da criatura não muda. É aquilo o tempo todo. Ela pode até seguir espiritismo, mas o caráter dela não muda. É aquilo. Eu me calo. Como eu não dependo de ninguém para progredir, eu preciso estudar e aproveitar o meu, eu me calo. Ah, mas você sente muita coisa, tudo você sente. Pelo amor de Deus, minha gente, bota a mão na consciência. Não deixe não, que a coisa é séria. A coisa é séria. Não está fazendo igual que chega da idade murro. Porque é uma ignorância. Um espírito apresenta dizer que tudo é espírito. Oi, fome, e você é o quê? O que acontece com você é matéria, é a matéria que está lhe afetando? É a matéria que está lhe atingindo? É a matéria que está falando, Ou é o espírito, você e a classe ao qual nós pertencemos? Ah, mas nesse círculo que nós vivemos social, tudo, é a glória de Deus, é a vitória, né? É o que se chama de milagre. E quando é a doença, não. Isso é o diabo. Você está sendo vítima de alguma coisa que fizeram. E daí? E daí? Também não é para pensar, não. Se fizeram, está aí mais um ponto para você parar para usar a sua inteligência. Para saber o porquê daquilo. Não, mas se anula. É por isso que eu disse que Deus tem que ter a mão maior do que o universo, porque tudo é na mão de Deus. Mas quando se fala isso, esses que comungam conosco se ofendem. Se ofende. Sabe por que se ofende? Porque não estuda, e quando estuda, leva para o lado pessoal, porque Kardec, a primeira coisa que ele fez ao se dar com os espíritos foi se distanciar do personalismo. Primeira coisa que ele fez. Ele não opinou durante um ano de pesquisa com os espíritos. Ele não opinou. Foi as suas pesquisas.
Depois dele ter adquirido experiência, foi que ele começou a elaborar de forma científica. Mas os livros diz, não tem aqui pensamento de Kardec pessoal, não. Algumas brochuras na revista espírita tem algumas colocações, mas é sempre envolto das ideias espirituais. Porque nós temos o direito de emitir as nossas opiniões, nós temos. Agora que essa opinião, ela tem que ser de ordem geral. Ela não pode ser de ordem pessoal. É por isso que a crença, ela é pessoal. Crença é algo pessoal. Porque eu não aceito que ninguém vá para minha porta me dizer que eu tenho que acreditar em Deus. Porque Deus já fez isso. Ele criou meios diversos para levar o seu filho a crer nele. Porque as potências ao qual se manifestam as suas leis independem do homem. Então eu não preciso que ninguém vá para minha porta me perturbar, me tirar dos meus afazeres domésticos, as minhas obrigações, para falar daquilo que ele acha que é via de conduta para todos. É para ele, para mim não. Eu digo logo, olha meu filho, se você está, continue. Agora não me diga o que eu devo fazer, porque eu já sei. Eu não preciso da sua diretriz para guiar minha vida. Porque o que você acha que é bom para você não vai servir para mim. Está servindo para você, mas para mim não. É por isso que eu não falo de espiritismo com qualquer pessoa. Para falar de espiritismo, primeiro você tem que ver se a criatura tem o uso da razão. Não é porque ela é científica ou paira pelo caminho da ciência, ou é isso ou é aquilo, porque é aquela coisa. Só quem raciocina é quem faz, quem alisou o banco das faculdades. E não é o que a gente vê. Né? Não é por aí não. Porque tem pessoas, e nem a ignorância, viu gente? Nem o analfabetismo também não é meio de ninguém ter reflexão. Mas sim é a questão do uso do raciocínio. Tem pessoas que são fanáticas. Tem pessoas que parece que ela quer lhe obrigar, quer botar 2 algemas em você para lhe obrigar você a aceitar o que ela quer ouvir, o que ela está falando, e não é por aí não. A gente expõe, mas sejamos cautelosos. E outra, eu exponho quando eu vejo que a criatura vai ter condições de compreender, a evolução dela permite, ou que ele passa informação que leve a desenvolver uma conversa. Mas ficar falando como antes nós, logo no início, me desgastando, não, porque a crença é minha. A crença é minha. Eu busquei subsídios para acreditar. Mas a criatura que está me ouvindo, não. Ela já traz, já arrasta de lá várias concepções. E não é com 2 a... Ó, gente, isso também é para os espíritos, viu? Porque essa coisa de estar dizendo, os espíritos vêm para o centro, porque quando desencarna a gente leva para o centro. Não é por aí, não. Porque uma criatura que tem pavor espírita, odeia, ela continua odiando. Não é porque ela é espírito que ela deixou de odiar a espírita, não. E ela investe como espírito. Porque acha que o centro espírita abriga tudo quanto é espírito, coisa nenhuma, não é por aí não. As instituições espíritas abrigam aqueles que querem, que tem sentido, porque a ignorância não constitui a maldade. Maldade é uma coisa, ignorância é outra. Muitas das vezes a criatura é ignorante, mas ele não é maldoso, ele é ignorante. Então, com uma colocação que penetre em alguns aspectos da sua vida, ele desperta. É diferente do maldoso, que ele faz aquilo com o sentimento de querer atingir. É diferente.
Então, porque fulano morreu, porque fulano desencarnou, está ajudando não sei o quê. Como? Qual era o princípio de vida dele? Os ideais dele? Ele ajudava no corpo? Ele tinha consciência de que morreu, continua, ou o corpo é que morre, o espírito continua, ele tinha consciência disso, porque ele não ajudou ninguém. Não é isso? Porque criou-se assim uma redoma. Os espíritos, tudo vem para o centro espírita. Todos os espíritos que desencarnam, muitos ajudam. Ajuda? Não ajuda não, filho. Está o homem, está o espírito. A gente só é bom quando a gente é bom no corpo. A gente ajuda quando a gente ajuda no corpo. A gente é progressista quando a gente progride no corpo. Então você quer saber como está o espírito fora do corpo? Analise como ele estava no corpo. O que ele era, as suas ideias, os seus ideais, os seus princípios, as suas conquistas, os seus objetivos. É por isso que muitas das vezes, quando o espírito ele está perturbando em alguns aspectos, para que esse espírito seja trazido para aqui, há uma verdadeira, como é que se diz? Organização. Os espíritos se organizam. Porque os espíritos sérios, eles não são levianos para pegar espírito de qualquer jeito e trazer para aqui, porque ele não. Há uma organização. Os espíritos trazem realmente. Mas esse espírito ele passa, os espíritos se organizam para poder ver como irá trabalhar com ele. Porque espírito é gente. Ele pensa, ele sente, ele atua. Então ele pode dizer, eu não quero ir, não quero mesmo, quem vai me obrigar? Agora, dependendo das circunstâncias, das situações, que o pai ache por bem, ele é dominado. Está no livro dos médiuns, que os espíritos esclarecidos dominam aqueles ignorantes. Quando há uma necessidade maior em termos gerais, geral, quando é para o bem geral. Então, esses irmãos, estando ele o pai achando por bem dar uma lição nele, aí sim. Mas essa historinha que criaram aí, porque é espírito vem para centro espírita, ou que é espírito são ajudados, vamos ter cuidado. Porque estamos levando a coisa para o misticismo, não estamos raciocinando. Não estamos estudando a coisa no seu princípio de moral e de espiritual. Não estamos estudando. Porque se assim fosse, aqui exemplo, os vizinhos que aqui se encontram, ao desencarnar eles vêm para aqui, não faz parte da natureza deles vir para aqui. Porque desencarnou? Sim, porque desencarnou ele deixou de ter o que ele tinha? Algeriza? Não é verdade? Muitos deles passam pela porta e nem ligam. Eles vão dar vazão aos seus ideais que eles tinham no corpo. Se gosta de falar mal do junto, vai continuar falando mal. Se gosta de ir para a porta alheia, vai continuar indo para a porta alheia. Se gosta de tomar uns goró, vai continuar tomando goró, como diz ele, né? Vai continuar curtindo a vida. Então isso aqui, gente, não é limitação de ninguém. Não é evolução. As paredes, não é o institucional. As paredes não levam a criatura a evoluir. O que leva a criatura a sair da sua escravização de ideias é a busca de informação de si próprio. E nem ele está buscando ontem aquilo que ele cabe analisar. Porque cada um de nós somos uma individualidade. Somos iguais em espíritos, mas a individualidade é de cada um. Então, cada um de nós temos um pormenor em nós de evolução que vai nos destacar de acordo com o nosso trabalho. É por isso que ninguém é melhor do que o outro.
nós somos mais evoluídos ou esclarecidos, porque melhor constitui-se na questão de privilégio. E ninguém aqui é privilegiado em nada. Nós temos oportunidades dadas por Deus. Temos recursos dados por Deus. O corpo, aí que Sócrates diz que o corpo, ou melhor, a beleza é uma tirania. Sócrates disse que a beleza é uma tirania, sabe por quê? Porque ela está sempre nos levando a buscar mais. Nós nunca estamos contentes com o que somos, né? A busca da melhora do ser é necessária, a escravização não. Porque tudo é um investimento. Se você estuda, você está investindo naquele estudo, você vai ter o retorno. Se você se dedica ao bem, você vai ter um retorno. E um retorno muito mais amplo, porque ele é universal. E é assim que, uma vez, eu ouvi uma palestra de Cristiane, ela dizendo que ela saía do corpo e ela ia estudar. Ela pegava os livros para estudar. Ela foi privilegiada? Não. Isso é como é o nome? Um treinamento. Os espíritos, ela se predispôs a ser treinada, a sair do corpo e estudar, buscar as questões para a pesquisa. Nós também podemos. Assim como nós saímos do corpo, vamos ajudar os outros. É também um treinamento. Nós estamos sendo treinados, mas isso é para quem se permite. Porque isso, chega lá, fulano está lá dormindo. Muitos estão até para o pacote. Fica lá olhando para o pacote. Né? O tempo todo. Aí amanhece, ele está olhando para o pacote. É verdade. Tem espírito que não sai dentro de casa. O corpo está em cima da cama e ele está transitando dentro de casa. Aí amanhece, ele toma o corpo e volta à sua vida normal. Ele desencarna, é aquilo mesmo, não muda nada. Fazer igual, é aquilo mesmo, não muda nada. Aí quando você chega nessas casas, aí o pessoal diz assim, os médios, né, que tem uma sensibilidade mais, a visão mais aguçada, diz assim: Ave Maria, o que é isso aqui? O espírito não sai de dentro de casa. Quando não é assim, a casa está assombrada. O espírito não pode ver ninguém mexendo nada dele, que ele sempre dá da dele. Dá uma dor aqui, um futuca ali, uma alfinetada ali, porque ele quer que largue. Ele está ali. É a questão das casas mal assombradas, que muitos espíritos que desencarnaram, que se condicionaram tanto a ficar dentro da casa, porque tudo ali era dele. Quem quiser que vai mexer, minha filha sofre horrores. Porque esses espíritos estão ali, ainda alimentando que aquilo são seus pertences. Da mesma forma é com o homem e a mulher. Quantas criaturas estão escravizando suas esposas, seus filhos, porque acham que aquilo pertence a eles? O caso é sério, é por isso que o espiritismo é de ordem moral. Não tem nada de religião. Nada. Porque ele trata do comportamento da criatura, dos seus benefícios e malefícios. E a gente fica aqui.